Olá, eu sou Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Coronavírus Fato versus Ficção, o podcast semanal da CNN Brasil, que te ajuda a separar mentira, boato, crença, opinião da realidade, da verdade científica e daquilo que a cada dia os profissionais de saúde vão descobrindo e constatando sobre esta nova doença. Os nossos convidados de hoje são a doutora Mariângela Simões, diretora-geral assistente da área de acesso a medicamentos e produtos de saúde da Organização Mundial de Saúde, que fala conosco diretamente de Genebra. Doutora Mariângela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Lorival. Temos também o Dr. Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Dr. Gustavo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a você e aos ouvintes pela oportunidade. E a professora Esther Sabino, que já esteve várias vezes aqui conosco, ela que é professora do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Professora Esther, seja bem-vinda de volta ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu estive acompanhando um webinário do Bill Gates, cuja fundação está financiando vários programas. Ele diz que são 6 programas de desenvolvimento de vacinas, um webinar promovido pela revista The Economist. E ele dava um cenário em que dizia que até o final de 2021, início de 2022, o que deve acontecer é que, combinando a imunidade de rebanho, ou seja, a imunidade que está sendo desenvolvida de forma natural pela contração do vírus mesmo, com a vacinação que estará em curso, que ele imagina que terá sido de 30% a 40% da população mundial, essa pandemia será então estancada até o final de 2021 e início de 2022. Doutora Mariângela, o que você acha desse cenário? Veja, Lorival, eu acho que é um cenário até bastante otimista, Porque à medida em que a gente ainda não conhece tão bem como é que vai funcionar a imunidade de rebanho, a gente não conhece tão bem a imunidade, os fatores imunológicos relacionados a esse vírus especificamente, ele tem trazido algumas surpresas, para a humanidade. Então, eu diria que é um otimismo cauteloso. E o fato é que a gente tem quase 200 candidatos de vacina sendo estudados no mundo, alguns deles já 26 ou 28 já em estudos mais avançados, estudos clínicos. Então é bem possível que meados do ano que vem a gente possa ter 1 ou 2 vacinas mais que já tenham comprovado ser seguras e eficazes e que você possa ter alcançado um número razoável de pessoas com vacina até o final do ano. Mas eu acho que é bastante difícil ainda prever se isso é suficiente, Também porque a gente tem visto que nos lugares que a pandemia já fez a primeira passada com maior número de pessoas infectadas, não resultou numa grande parcela da população protegida, Eu acho que tem vários fatores ainda que nesse momento são mais na linha do pensar que pode ser, mas sem ter ainda a comprovação científica que vai ser. A gente está falando do Bill Gates não só porque ele doa centenas de milhões de dólares, segundo ele disse, para esses programas, mas também em 2016 ele previu que haveria uma pandemia dessas proporções em um TED Talk que está disponível na internet. Professora Esther Sabino, fala um pouco para a gente sobre esse desenvolvimento da imunidade de rebanho aqui no Brasil, enfim, como isso está se desenvolvendo. Então, eu acho que a gente está começando a medir, são vários estudos, vários grupos, inclusive o nosso, começando a medir a taxa de anticorpo na população geral. Eu acho isso é muito importante porque dá uma boa ideia de qual foi o impacto da epidemia em cada região. Os dados estão começando a surgir, aqui em São Paulo varia um pouco, entre 12% e 15%, mas outras regiões do Brasil provavelmente chegaram, por exemplo, Manaus, a valores mais altos, como 50% a 60%.
60% de presença de anticorpo, e outras regiões são 30%, isso eu estou falando em doadores de sangue. Então, nós estamos caminhando um pouco mais na frente em termos de números muito maiores do que está sendo visto nos Estados Unidos ou na Europa, que os valores ficam em torno de 15%, e Nova York foi 15% também. Mas outras regiões dos Estados Unidos está 1%, 2% a soropositividade entre doadores de sangue. É uma parcela incrivelmente baixa, realmente. Dr. Gustavo Mendes, o que a gente vem acompanhando aqui no Brasil com relação às vacinas, o AstraZeneca com a Universidade de Oxford tem um convênio aqui com a Fiocruz, né, e o Ministério da Saúde. Também a empresa de biotecnologia Sinovac, chinesa, em um convênio com o governo de São Paulo, o Instituto Butantan. A Sinopharma, sua vacina está sendo testada a partir do Paraná, né, do governo paranaense, com o Instituto Tecpar de lá. E surge agora um quarto candidato aí, que é a vacina russa, né, que causou bastante estardalhaço aí, que já está sendo, segundo os russos, até logo começará a ser fabricada na Rússia, e o governo do Paraná demonstrou um certo interesse e tal. Eu queria perguntar, na Anvisa, quando vão se fazer testes, como já estão em andamento, né, os testes de várias vacinas aqui no Brasil, a Johnson & Johnson também pretende testar a sua vacina aqui, talvez a Pfizer, a própria Novavax. É preciso pedir para a Anvisa autorização para fazer o teste ou só no momento de fabricação da vacina? Obrigado pela pergunta. Eu queria só fazer um esclarecimento. A gente aprovou, incluindo a aprovação que a gente teve hoje, a gente aprovou 4 estudos de vacina. Então, é a vacina de Oxford, a Coronavac, que é a vacina chinesa. A gente aprovou um estudo para a vacina da Pfizer. Na verdade, são 2 subtipos de vacina, mas a gente considera um estudo só. E hoje a gente teve a aprovação, então, da vacina da Johnson & Johnson para ser testada aqui no Brasil. A vacina russa e a outra vacina chinesa, elas não tiveram uma submissão na Anvisa ainda, então, portanto, a gente não teve aprovação nesse sentido. Mas essa pergunta é importante porque é relevante esclarecer que não são todos os estudos que precisam ser aprovados pela Anvisa antes de condução. Os estudos chamados científicos não precisam da aprovação da Anvisa. Então, se são estudos que são realizados apenas no âmbito acadêmico, eles podem acontecer seguindo os seus protocolos de ética e a recomendação da CONEP, a aprovação da CONEP, eles podem seguir. Agora, para a Anvisa, precisa ser submetido àqueles estudos que vão servir para se registrar uma vacina. E aqueles estudos que serão conduzidos no Brasil. Então, por exemplo, a vacina russa ou a vacina chinesa, sem ser a Coronavac, se eles não fizerem estudos no Brasil, de nenhuma das fases, eles poderão entrar diretamente com o registro da vacina. Então, a Anvisa só precisa aprovar mesmo aqueles que são conduzidos aqui. Um esclarecimento importante é que a Anvisa tem a função de avaliar esses estudos que a gente chama de regulatórios, né, para aprovação de vacinas ou de medicamentos também na população. Por quê? Porque a preocupação da Anvisa é saber se essa proposta de vacina ela tem a segurança suficiente, ela está sendo produzida num local que apresenta condições técnico-operacionais adequadas para que se possa submeter voluntários a esse estudo. Então é uma medida tanto de proteção do participante da pesquisa, mas também uma medida científica, porque nós queremos saber se esse tipo de estudo que está sendo proposto é válido cientificamente. Então, é muito comum nós fazermos recomendações e aconselhamentos científicos sobre o tipo de desenho, que a gente chama, desenho é a maneira como o estudo vai ser conduzido. Então, que tipo de estudo, desenho de estudo vai ser conduzido, para que ao final, quando se vier com o registro de uma vacina, a gente possa ter certeza de que os dados que foram gerados vão garantir a eficácia e a segurança da vacina, além, claro, de ser dados que são robustos, dados que são rastreáveis. Então, por isso que é importante a atuação da Anvisa nesse momento, para ter certeza de que esse estudo que vai ser conduzido aqui vai seguir o rigor científico necessário para aprovar a vacina. O doutor Gustavo, quando diz hoje, é o dia que nós estamos gravando o podcast, a terça-feira, dia 18 de agosto, então tem 2 dimensões, quer dizer, essa vigilância da Anvisa, né? Não só a qualidade do desenvolvimento da vacina em si, mas também a segurança desses voluntários, essas milhares de brasileiros que injetarão essa vacina no seu corpo, né? E a Anvisa também cuida da segurança, da saúde dessas pessoas. Doutora Mariângela, a OMS, ela também aprova vacinas? Ela coloca o selo de qualidade dela nas vacinas?
Tem dois lados para a sua pergunta. Primeiro, que a OMS mantém um repositório de informações sobre todos os estudos que estão em andamento, né? Isso não é um selo de qualidade, mas é um local onde você pode achar informações sobre os candidatos de vacina. E essa parte mais de uma certificação é o que a gente chama de pré-qualificação de vacinas, que é um processo bem conhecido, o Gustavo conhece bem, com certeza, para fins de compras internacionais e para fim de compras, inclusive, em países com sistemas regulatórios mais frágeis, né? Que no caso do Brasil, que tem um excelente, a Anvisa é reconhecida como uma excelente agência regulatória internacional, a OMS faz uma avaliação das vacinas a partir de uma solicitação do produtor, né? Ela submite um dossiê e ela faz uma avaliação da vacina como se fosse uma agência regulatória e muitas vezes em conjunto com agências regulatórias e essa vacina ou é pré-qualificada ou não. Daí uma vacina que é pré-qualificada, ela pode ser comprada por organismos internacionais e, como eu falei, pode também ser utilizada em países que não têm um sistema regulatório muito bom. Então, esse processo se dá, é uma função regulatória que a OMS, uma prestação de serviço que a OMS faz e que está voltada principalmente para os mercados internacionais. O caso claro foi, por exemplo, a vacina do Ebola, né? A única vacina do Ebola que é pré-qualificada é uma vacina da MSD, da Merck Sharp Dohme, que a OMS trabalhou para e passo na pesquisa de campo na República Democrática do Congo, junto com a Agência Europeia de Medicamentos, saiu a licença pela Agência Europeia e no dia seguinte já estava o produto também pré-qualificado. Então isso ajuda bastante, esse tipo de reconhecimento internacional facilita bastante o trabalho também das agências regulatórias mais maduras, como é a do Brasil. Professora Esther, você chamou a minha atenção outro dia para um estudo da Escola de Medicina da Universidade do Estado de Washington, que é uma escola que tem trazido muita informação para a CNN, a nossa parceira nos Estados Unidos, constantemente traz modelos matemáticos, estudos, projeções dessa escola de medicina, que fica em Seattle, e que esse estudo mostra que pessoas com anticorpos neutralizantes prévios não pegaram infecção. Esse estudo foi feito em um barco. Poderia explicar para a gente o que isso significa? Enquanto ainda não saem os resultados da vacina, é interessante a gente começar a tentar aprender o quanto uma pessoa que já esteve infectada, ela consegue resistir a uma nova exposição. Nesse caso, é interessante, eles escreveram, é um barco de pesca, em que praticamente todas as pessoas que entraram lá, tinha uma pessoa virêmica que transmitiu para quase todo mundo, 90% do barco. Pegou uma taxa de transmissão bem alta, mas não pegaram os únicos indivíduos que já tinham anticorpos neutralizantes antes de entrarem na embarcação ou logo no começo, quando eles detectaram o caso. Então, mostrando que talvez é um bom marcador, o anticorpo neutralizante mostra que a pessoa está protegida de uma nova infecção, ou pelo menos é um marcador secundário que indique essa proteção. Então, é interessante porque nesse começo, quando ainda a gente está em dúvida do que são possíveis marcadores de proteção, esse é um estudo que é otimista por trazer essa novidade. Doutora Mariângela, recentemente o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom Ghebreyesus, ele disse que pode nunca surgir uma bala de prata para a Covid. Ele se referia mais a um medicamento que cure essa doença ou mais a uma vacina? Essa expressão bala de prata, quando um epidemiologista usa, a que ele está se referindo? É uma expressão bastante utilizada em inglês, né? Na verdade, o que ele busca falar, e ele tem falado isso com frequência, é que você não pode ficar esperando que vai ter uma solução imediata e que vai resolver todos os problemas dessa pandemia. Porque os problemas dessa pandemia não vão ser resolvidos apenas com uma vacina, ou apenas com um teste bom, ou apenas com um medicamento. Vai se resolver com uma conjunção de produtos na área da tecnológica, né? Tem que ter um teste
teste para diagnóstico, um teste rápido que seja confiável, por exemplo, e que seja barato o suficiente para os governos comprarem, né? Você tem que ter um medicamento que evite que as pessoas morram, porque até o momento o único medicamento que a gente tem que tem algum impacto comprovado é a dexametasona, que é um corticoide bem conhecido dos brasileiros e que reduz mortalidade em pacientes que já estão graves, né? E tem um medicamento americano que custa bem caro e que, na verdade, só reduz o tempo que a pessoa fica no hospital. Então, não tem ainda alguns medicamentos que estão mostrando que vão potencialmente ter algum efeito positivo, mas vão ser medicamentos caros, injetáveis e de difícil escalar a produção. A vacina está no imaginário de todas as pessoas, né? Principalmente os brasileiros que acreditam muito em vacina, e que, aliás, né, trouxe grandes benefícios para a humanidade vacina. Mas também não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Nos estudos que alguns deles foram citados, né, há bastante cuidado de que, apesar de que o processo de pesquisa e desenvolvimento esteja sendo acelerado e sendo várias etapas estão sendo feitas mais rapidamente, algumas de forma paralela, que de forma alguma isso pode impactar negativamente, seja na avaliação da segurança ou na avaliação da eficácia. Acho que o Gustavo pode falar um pouquinho mais disso. Mas então o que ele coloca é porque todo mundo está de olho e vai resolver isso por meio de uma tecnologia. Ele está colocando isso porque não é só a tecnologia, porque você tem que ter várias tecnologias, mas também porque as questões do distanciamento social, do comportamento social das pessoas, da proteção individual, nas medidas tradicionais de saúde pública, ainda tem que estar na pauta dos governos. E ainda tem que estar a informação de que as medidas ajudam a controlar a transmissão comunitária, né? Qualquer sanitarista sabe, né? Você tem uma doença infecciosa, você precisa testar o caso suspeito, você precisa localizar os contatos, rastrear os contatos, testar e rastrear os contatos e colocá-los em isolamento. Então, é nesse sentido que ele tem colocado que não é uma solução. Nós temos que trabalhar em diversas frentes, entendendo todos o impacto social e econômico que está tendo a epidemia, mas não colocar todas as esperanças numa coisa só. Precisa priorizar várias coisas ao mesmo tempo, o que é o contrário da priorização, né? O princípio da priorização é que você escolhe algumas coisas, mas tem que se fazer um esforço enorme para, na gama das ferramentas que poderiam estar disponíveis para ajudar a controlar essa pandemia. E aí não tem uma bala de prata, não. Tem soluções, mas tem soluções que são complexas e que têm que ser trabalhadas em paralelo. Antes da pandemia, nós ocidentais, quando viajávamos para países asiáticos como China, Coreia do Sul, Japão, ficávamos intrigados, né, com tantas pessoas não só com máscaras, mas às vezes até com esses protetores de acrílico, né? Esses protetores de rosto que a gente começou a ver aqui também. Agora a gente entende por que essas pessoas estavam usando isso. E interessante que esses países, esses que eu citei, né? E também Taiwan, Singapura, Hong Kong, que é um território pertencente à China, tiveram um relativo sucesso, né? Um relativo êxito na resposta a essa pandemia. Doutor Gustavo, com relação a medicamentos, tem havido pedidos de autorização para novos medicamentos contra a Covid-19 no Brasil? Sim, em relação a estudo clínico, a gente já tem aproximadamente 40 estudos clínicos acontecendo aqui no Brasil, com a aprovação da Anvisa, com o objetivo de testar medicamentos, e aí diferentes frentes, né? Medicamentos que são antivirais, como Remdesivir, medicamentos que atuam na cadeia de citocina, que já é uma consequência da infecção viral, então com o objetivo de atuar ali mais na frente para prevenir a gravidade da doença, medicamentos que são sintéticos, medicamentos que são o que a gente chama de biológicos, ou seja, anticorpos monoclonais, né, anticorpos modificados. Então, nesse sentido, a gente tem uma gama grande de medicamentos, mas é importante destacar que até o momento a Anvisa não aprovou nenhum medicamento com a indicação específica da Covid. E por que isso? Justamente porque a nossa função como agência reguladora é ter certeza que quando a gente inclui em bula uma indicação, essa indicação vai ser segura e eficaz. E para chegar nesse desenvolvimento, a gente tem uma série de questões a ser feitas para os medicamentos também. A gente precisa saber qual é a dose que tem que ser tomada, qual é o momento em que ele tem que ser tomado, qual é a posologia, ou seja, quantas vezes por dia esse medicamento tem que ser administrado.
E mais importante, ou tão importante quanto qual é a consequência desse uso? Porque, ao final, a decisão da agência reguladora é sempre uma decisão baseada em risco-benefício. O risco de um medicamento, e todo medicamento tem um risco associado, a gente costuma brincar na minha família, né, que quando alguém vai tomar um medicamento, sempre vai ler a bula, e aí lê a bula, começa a sentir todos aqueles sintomas que está escrito lá, né? Esse medicamento pode causar mal-estar, dor de cabeça, náusea, aí a pessoa começa a sentir tudo. Mas essa parte da avaliação é uma das partes mais importantes para a gente ponderar o risco-benefício, porque se o risco for maior do que o benefício, ou seja, se der mais efeitos colaterais do que efetivamente curar a doença ou prevenir a infecção viral ou a cadeia de citocina, não vale a pena aprovar. E esse é o nosso exercício diário, de fazer essa ponderação. E é importante destacar também, Lorival, que no momento em que a Anvisa aprova, ou qualquer agência reguladora, né, mas a Anvisa especificamente aprova um medicamento, então fala assim, ó, o Remdesivir é aprovado para o uso, estou pegando um exemplo aqui aleatório, mas o Remdesivir é usado para Covid-19, pode ser usado para Covid-19. Nesse momento, a gente diz que ele vai poder ser utilizado e, sendo assim, as pessoas vão poder ter acesso a essa medicação, só que isso não encerra o nosso balanço risco-benefício, porque não são comuns casos em que depois que um medicamento é aprovado, se verifica que, quando se expande para uma população maior, se observa efeitos colaterais que não se observavam em estudos clínicos, porque no estudo clínico a gente tem uma população reduzida, a gente tem uma população controlada, né? Você controla a alimentação, você monitora, e aí quando vai para a vida real, que a gente chama, a gente observa que esse balanço de risco-benefício não é o mesmo. Então, na história da vigilância sanitária, a gente tem alguns casos em que a gente aprovou um medicamento e depois a gente decidiu retirar o registro desse medicamento porque não compensava o risco-benefício. Então, por isso que é tão importante a avaliação da Anvisa e dizer que até o momento a gente ainda não incluiu em bula nenhuma indicação para a Covid específica. Professor Esther, nós estamos aí nos aproximando das 110 mil mortes aqui no Brasil, né, com 3 milhões e mais de 3 milhões e 300 mil casos confirmados. Nos últimos dias, uma redução no número de casos novos a cada 24 horas. A questão das mortes também reduziu um pouco. Nós saímos do patamar das 1.000 mortes a cada 24 horas para 700, 600 e poucas mortes, né? Como é que você vê a atual fase da doença aqui no Brasil? A sensação que eu tenho, que os dados sugerem, o meu entendimento, é que vai ser uma queda lenta. É diferente do que aconteceu na Europa com as medidas tomadas, que acabaram levando a uma queda mais rápida do número de casos. Eu vejo a epidemia andando de forma lenta, diminuindo, mas não tão rápido, mantendo a replicação e a transmissão ainda num patamar não confortável para uma abertura total. Eu acho que nós ainda estamos tendo bastante replicação interna. Não vai cair de uma forma rapidamente, não é uma coisa assim tão rápida quanto a gente viu em outros lugares. Isso porque também nós estamos retomando as atividades, né, ainda num patamar muito alto, né? Às vezes eu acho que a gente fica colocando lenha na fogueira, quer dizer, começa a diminuir um pouco, aí a gente aumenta a atividade. Eu entendo a dificuldade de você manter esse isolamento prolongado, mas por outro lado a gente mantém sempre, constantemente, colocando mais gente que estava menos exposta de novo. E cada pessoa reage de uma forma, muitas pessoas nem sequer ficam sabendo que contraíram o vírus e outras podem se complicar bastante. Professora Esther Sabino, do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada. Doutora Mariângela Simões, falando de Genebra, que é diretora-geral assistente da área de acesso a medicamentos e produtos de saúde da OMS. Muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição aqui conosco. Bem, obrigada também por fazer uma reportagem esclarecedora, com boas perguntas. A gente espera que possam ajudar, porque o que também a gente está passando nesse momento é uma epidemia de desinformação. Acho que esse podcast pode ajudar as pessoas a terem informações de uma forma clara e leve. Obrigada, você fez muito boas perguntas. Esse é o nosso objetivo, doutora Mariângela, e esteja convidada aqui de volta quando tiver tempo. Será um grande prazer recebê-la aqui, o mesmo em relação à professora Esther. E o doutor Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos da Anvisa, muito obrigado pelo seu tempo, pelos seus esclarecimentos aqui conosco.
Eu que agradeço, Lorival, pela oportunidade. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais este Coronavírus Fato versus Ficção, um podcast semanal da CNN Brasil. Lembrando que daqui a uma semana nós estamos de volta com um novo episódio. Até lá.